som. Ei, ei. Já falei. Alô, som. Pra levar pra escola. Mandei eles continuarem para eu fazer igual o Jô Soares. Boa noite. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Gente, o negócio estava bom, hein? Vocês me inspiraram até para um negócio no Dia dos Namorados. Vocês me inspiraram. Acho que eu vou fazer um jantar.
Quem gosta da ideia diz amém. Amém. E quem vem também diz amém. Amém. E quem paga pelo jantar? Amém. Ai, o amém já não foi tão forte. Foi baixando. Mas olha, eu gostei, fiquei inspirada aqui agora. Ai. Eu quero ler um versículo que está no Salmo 18. Eu apliquei esse salmo há alguns dias na minha vida, de algo que eu precisava de uma resposta. E não é que Deus respondeu? Não é que Ele é vivo e verdadeiro mesmo? Salmo 18, no verso 6, diz assim: na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. E Ele, do seu templo, ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou nos ouvidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Deus ouviu minha oração, meu clamor, me respondeu, me tirou da angústia, me deu a paz que excede todo entendimento. A alegria veio ao amanhecer, o choro cessou. E é isso que eu quero dizer para você. Clama ao Senhor. Clama ao Senhor que Ele te responde pessoalmente, individualmente. Ainda que a gente ache que está sozinho. Tem momentos que a gente pensa que a gente está sozinho, né? Assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Ninguém pode me ajudar. Clama ao Senhor que Ele lá do trono da glória te responde, te dá a vitória, te dá a paz, a alegria e tudo aquilo que você necessita. Amém? Saia daqui confiando nisso. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus por essa noite, por mais essa oportunidade de te servir, de te adorar, Pai. E nós queremos, ó Deus, nesse momento esquecer todas as nossas tribulações, todas as nossas preocupações, todos os nossos medos, e te pedir, Senhor, que o melhor de Ti venha para nós nessa noite, e que também o nosso louvor e a nossa adoração suba como incenso suave. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Amém. Em João capítulo 15, Jesus diz que Ele é a verdadeira videira e que nós somos os seus ramos. Vamos cantar, vamos celebrar a videira essa noite, amém? Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Quantos aqui encontraram alegria, vida eterna?
Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Destrói muralhas e derruba fortalezas. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz andar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o teu amor. Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Vida, oh. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Tu és tremendo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e me faz amar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o meu amor. O quê? Alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. 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 Oh, videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Tu és tremendo, maravilhoso E conselheiro, vitorioso, leão de Judá. Tu és a fonte de águas vivas, bem cristalina, que me sacia e que me faz amar. Aleluia, eu sou feliz em te amar, meu Salvador. Aleluia, eu tenho paz, pois encontrei o meu amor. Aleluia, alegria, vida eterna e louvor. Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Oh, vida! Oh! Videira, 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 vida. Videira, 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 vida. Salve a videira! Aleluia! Só adora ao Senhor quem é salvo e perdoado dos seus pecados. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver, longe da graça. E quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri.
Mas eu atravessei o rio, e o que passou, passou. E o que aconteceu? Das amarras do pecado, e eu não devo nada pro inimigo. Oh, 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 oh. Fui liberto e lavado. E o quê? Fui justificado pelo sangue. É pra celebrar. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. 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 Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. E quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri. Mas eu atravessei o rio, e o que passou, passou. Fui resgatado das amarras do pecado, e eu não devo nada, tá pago. Fui liberto e lavado pelo. Vamos celebrar Jesus. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Oh! Nós temos que saber sempre que Jesus nos arrancou de um charco de lama e nos colocou sobre uma rocha firme. Ele nos fez assentar em regiões celestiais com Cristo. Se eu ou você somos dignos de ser chamados filhos de Deus, foi porque Jesus morreu na cruz pelas nossas vidas. Nenhum de nós aqui temos a capacidade de salvar a própria vida. Vamos glorificar o nosso Deus. Não há motivo de tristeza, porque todas as bênçãos espirituais estão sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver. Lembra disso? Longe da graça. Quem me vê assim cantando sabe o que eu sofri. Mas eu atravessei o rio, e o que passou, passou. Amarras do pecado, eu não devo nada pro inimigo. Oh, 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 oh. Você é lavado. Você é justificado pelo sangue. Ei, pelo sangue, pelo sangue. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre, livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Oh, oh, oh. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Só com as palmas agora, as palmas. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre,
eu sou Jesus, eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Vamos mais uma vez para fechar bonito. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre. Eu fui perdoado, aleluia, eu sou livre, livre sou, porque Jesus me amou. Jesus é o pão da vida, amém? Senhor, eu tenho fome, por isso venho a Ti. Jesus, eu tenho sede, dá-me mais do Teu amor, pois Tu és o pão da vida, enviado por Deus para a vida dar a mim. Senhor, eu tenho sede, das Tuas águas vou beber. Jesus, eu tenho fome, da Tua mesa eu vou comer, pois Tu és o pão que desceu dos céus. Eu quero mais de Ti, da Tua presença, da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua verdade, dos Teus pensamentos, do Teu coração. Eu tenho fome de Deus. Quantos aqui têm fome de Deus? Aleluia! Erga suas mãos para Ele, adore ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, eu tenho fome, por isso venho a Ti. Não há outro motivo. Jesus, eu tenho sede, dá-me mais do Teu amor, pois Tu és o pão da vida, enviado por Deus. Para quê? Senhor, eu tenho sede. Senhor, eu tenho sede, das Tuas águas vou beber. Jesus, eu tenho fome, da Tua mesa, vou comer, pois Tu és a vida eterna, o pão que desceu dos céus. Eu quero mais de Ti, da Tua presença, da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua verdade, dos Teus pensamentos, do Teu coração. Eu tenho fome de Deus, da Tua presença, da Tua vontade, da Tua palavra, da Tua verdade, dos Teus pensamentos, do Teu coração.
Diga isso com toda a tua força. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome. Eu tenho fome de Deus. Eu tenho fome. Eu tenho fome. Diga bem alto, do que você tem fome? Eu tenho fome de Deus. Temos fome, temos sede do Senhor. Não há outro pão, Jesus. Todo pão fica em segundo, terceiro, quarto, último plano. Tu és o pão maior, tu és o pão da vida. Queremos te adorar, Senhor. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Eu estou preparado, com os meus olhos no alvo, com meus pés sobre a rocha e as mãos no arado. Eu estou preparado, submisso ao cabeça, bem ligado ao corpo, em serviço e amor. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora, nem sei a hora. Ele vem como um ladrão da noite, em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Aleluia. Diga, eu estou preparado, não amando o mundo. Mesmo que isso não seja uma verdade, declare isso por fé. Não tomando
estou preparado, negando a mim mesmo, tomando a cruz e seguindo a Jesus. A igreja já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora, e Ele vem, e em quem vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Eu já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora, Jesus, em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda do cabeça, do maior, para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Olha, eu não sei se você está preparado, mas eu estou preparado, porque eu confio no sacrifício da cruz. No dia em que entreguei a minha vida a Jesus e aceitei Ele como meu único e suficiente Salvador, a partir daquele dia eu entendi uma coisa: Deus estava me tirando do mundo para viver com Ele, e que agora a minha vida não era mais uma vida do modelo do mundo, mas era uma vida modelo do reino de Deus. E sabe de uma coisa? Eu estou torcendo para que Ele volte logo. Eu não sei se Ele vem essa noite, pode ser que Ele venha essa noite. A minha pergunta é: se Ele cedo vier, você já está preparado? Pastor, como é que se prepara? A gente se prepara quando a gente confia em Jesus, resolve segui-lo todos os dias da nossa vida e obedecer a sua palavra. Quando você tem essa convicção de que está seguindo a Jesus através da sua palavra, você tem paz no seu coração, nada lhe atormenta. E eu não queria que você saísse daqui esta noite sem fazer uma checagem na sua própria vida. Se Jesus vier esta noite, você está preparado? Porventura, se você não estiver preparado, aproveite esse momento agora e se prepare. Como pastor, se arrependa daqueles pecados que estão envolvendo a sua vida, abandone-os. Diga: Senhor, me ajuda, eu quero abandonar isso. A Bíblia diz que Deus julga a intenção do coração.
Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito, nem vocês somos perfeitos. Mas a intenção do coração, se eu quero, Deus, esse eu quero, Deus, eu não tenho força, Deus, mas eu quero perdoar, eu quero um novo tempo. E se porventura você que está aqui esta noite diz assim: eu quero pedir a Deus esse preparo na minha vida. Eu não quero ser apenas um religioso de carteirinha. Eu não quero ser apenas um evangélico que vai à igreja. Eu quero ter uma vida real com Deus, uma vida poderosa no Espírito Santo, de tal maneira que quando falar Jesus vem, eu grite de alegria, diga: Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Se você diz assim: eu não me sinto preparado, mas eu quero receber esse preparo de Deus na minha vida, sai do seu lugar e vem aqui, porque eu quero orar por você. Eu quero pedir a Deus que o lavar regenerador do Espírito Santo opere na sua vida, que o sangue de Jesus venha agora sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, e você possa ser olhado por Deus, e Deus não vê mais um pecador, Ele vai ver um salvo, porque você está dizendo: Jesus me justifica. Aleluia! Cante mais uma vez: já estou preparado, aleluia! Já estou preparado, pois eu não sei o dia. Você não sabe nem o dia nem a hora. Então venha, diga: Jesus, eu quero estar preparado. Nem sei a hora, em quem vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Todas as dores vão acabar, as lágrimas serão enxugadas, Certamente Ele todo vem. sofrimento acabará para os filhos de Deus. Oh, não haverá mais doença, não haverá mais dor, não haverá mais dívidas, não haverá mais angústia. Levante as suas mãos e Estou diga: preparado, vem Jesus, vem Jesus. pois eu não sei o dia, nem sei a hora, em quem vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Ele vem. Certamente Ele vem. E se Ele não vier, você vai se encontrar com Ele. Cedo Ele vem. Põe a mão no seu coração, você que deseja fazer essa oração, diga assim: Senhor Jesus, eu estou cantando aqui, Senhor, que estou preparado, mas Senhor, eu quero te pedir perdão dos meus pecados, das minhas fraquezas, e dizer, Senhor, que eu não confio em mim mesmo. Eu não estou preparado, Senhor. Diga isso, Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu não estou preparado, porque eu estou totalmente purificado, transformado. Diga: Senhor, há falhas em mim, mas diga: Senhor, eu confio no teu sangue, eu confio no teu sacrifício da cruz, e eu sei que por causa do preço que tu pagaste, eu vou para o céu. Diga: Senhor, eu assumo, diga: eu assumo na minha vida o sacrifício de Jesus. Eu creio que Ele é meu Salvador, e que o seu sangue está sobre a minha vida pelos séculos dos séculos. Diga: Senhor, nenhuma acusação há sobre mim, porque Jesus me justifica. Diga: Senhor, eu estou preparado, porque tu me preparaste. Oh, aleluia,
Senhor, toca agora. Tira todos os temores, todas as dúvidas. Quebra agora essas cadeias e coloca no teu povo, Senhor, a convicção de que são salvos, porque Jesus pagou o preço e nós cremos nele e a nossa vida pertence a ele. Diga glória a Deus e cante para terminar. Oh, aleluia! Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Levante a sua mão e diga: certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. certamente Ele vem. Certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Ele vem, Ele vem. Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso. Só Ele é digno de honra e de todos os aplausos. Podem sentar, irmãos. Obrigado a toda a equipe de louvor. Fique ciente de uma coisa que eu vou falar para você agora. Se Jesus não vier esta noite, Ele virá um dia. Mas se Ele não vier ainda nessa geração, você vai ter que se encontrar com Ele ou não. A Bíblia diz que o tempo de salvação se chama hoje. É nesse tempo agora que nós definimos o nosso futuro. Eu não sei se você sabe, mas esses 6 a 7 mil anos constatado da existência do homem, talvez no máximo 10 mil.
Esse ano será no dia 17 de maio. Nós estamos querendo reunir um bom grupo de mulheres. Eu coloquei um propósito de no mínimo 40 mulheres. E vocês vão ter que honrar minha fé. 40 mulheres para nós estarmos indo lá no dia 17 de maio. É a partir das 13 horas. E nós estamos querendo juntar esse grupo, ver como é que nós vamos fazer, se vamos, quem tem carro, distribuir nos carros, ou se a gente vai alugar alguma van. Mas para isso eu preciso que você se inscreva. E a nossa irmã, diaconisa Rose, vai estar distribuindo esse papel aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai preencher esse papelzinho, né? Custa R$20 só. R$20 só, esse congresso. E lá é muito legal, é muito organizado. Então você vai receber sua pastinha, seu lanche. Se você der uma olhadinha lá fora nos cartazes, você vai ver lá o tema, as preleitoras. E é uma bênção, é um dia de comunhão, é muito gostoso. E eu estava falando aqui pela manhã que esse é um projeto que eu tenho no meu coração, que eu tenho orado, tenho pedido a Deus que nos dê condições físicas aqui, né, de realizarmos o nosso congresso aqui na igreja, amém? Desse jeito nós não vamos realizar nada. Vou falar de novo, hein? Eu estou pensando em realizar um congresso na nossa igreja. Oh, graças a Deus, pensei que era um pensamento só meu. E para isso eu tenho que semear, né? Eu preciso estar contribuindo, colaborando, estando lá com nossas irmãs lá, somando forças, para que também, quando chegar o nosso, nós possamos ter essas irmãs aqui conosco. Então, a irmã vai estar distribuindo, levante a sua mão, você que deseja ir, ela vai estar distribuindo esse papel, você vai preencher, quando você pagar, vai ser destacado aqui embaixo esse pedacinho, ela vai estar entregando para você isso aqui, e o restante vai para a igreja, para elas estarem, então, providenciando o material, amém? Então, quero juntar aí um grupo, honrem a minha fé, e vamos lá receber mais de Deus, tá bom? O Fofinho chegou para fazer um fundo musical aqui. A outra coisa que eu queria estar falando é a respeito do culto jovem, que acontecerá no sábado que vem, às 19 horas. Então, você que tem seus filhos, vocês que têm seus filhos, seus netos, seus sobrinhos, seus amigos, convite, venham, porque eu tenho certeza que será uma bênção. Sábado que vem, às 19 horas, eu estarei ministrando para essa garotada aí, e vai ser uma bênção. O Diácono César vai estar falando a respeito do Acampa Ed. Boa noite, homens. Daqui a 18 dias estaremos realizando o nosso retiro interno aqui. E para quem não esteve de manhã, a partir de hoje já estamos recebendo aquela oferta de R$40, que é para o pagamento da nova camisa desse ano, 2014, e o pagamento para o lanche, a janta, o almoço do retiro. Então, você que se inscreveu, me procura no final, se já puder, a partir de hoje, contribuir R$40, porque eu preciso amanhã dar 40% do valor das camisas. São R$500 que eu tenho que dar amanhã para começar a fazer, confeccionar as camisas. Amém? Para quem está nos visitando, esse Acampa Ed, são homens em Deus. Então, o Acampa Ed é um acampamento, que a gente chamou de acampamento, aqui dentro da igreja mesmo, onde aquelas salas se tornam dormitórios, e os irmãos vêm para cá, só os homens, nós fazemos das mulheres, dos jovens, e os homens vêm para cá para buscar a Deus, é como se fosse uma vigília, oração, palavra, e aqui vem a noite, passa a noite e até o dia seguinte. Isso é o Acampa Ed para vocês, homens que estão nos visitando. Os professores da escola dominical da geração Ágape, a Suzaninha pede para que você que não pegou a sua escala de abril, por favor, no final do culto, busque ela, esteja na sala lá com ela, para que ela possa distribuir. Amém?
Quando eu ando em amor, quando eu ando em amor, quando eu amo em amor, a fé opera maravilhas, a fé opera maravilhas, e os 10 mandamentos tornam-se um quando eu amo meu irmão. Ando em perfeição na presença do Pai quando eu amo meu irmão. O amor já venceu, o amor nunca falha, o amor sempre vence, o amor é eterno, o amor do tipo de Deus que está fluindo em... Que é isso? É o caminho para a vitória. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor Jesus, que o teu amor através do Espírito Santo flua na minha vida. Diga: Senhor, eu sou limitado para amar, eu tenho limites, mas se o teu amor for derramado sobre mim, eu vou ter condições de amar muito, Senhor, porque o teu amor não tem fim. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Esta manhã eu dei um ensino e eu quero terminar a parte 2 do que preguei esta manhã. Eu falei que muitas pessoas têm problemas para obedecer uma instrução. E disse que esse é o maior problema de não acontecer muitos milagres na igreja, é porque Deus fala pelos pregadores, pelos profetas, Deus fala através da leitura da palavra, Deus fala através dos hinos, Deus fala através dos irmãos, através das orações. Deus tem falado como nunca, sempre falando. Muitas vezes nós não ouvimos o que Deus fala, e às vezes até ouvimos, mas temos dificuldade para obedecer. Então eu fiz uma leitura aqui esta manhã falando sobre Naamã, que recebeu a instrução do profeta para ser curado. Ele era leproso e veio de muito longe da Síria para poder ser curado em Israel. E quando chegou lá, o profeta nem o recebeu. Disse para o seu criado assim, diz lá para Naamã, que era general, que era o segundo homem mais importante da Síria, um homem de alta patente, de alta influência no governo da Síria, e simplesmente o profeta nem se deu ao trabalho de ir lá recebê-lo. Mandou o seu criado dizer assim, diz para ele mergulhar 7 vezes lá no Rio Jordão e ele vai ficar limpo. E ele achou aquilo uma ofensa. E virou as costas, se negou a seguir aquela instrução, até que um dos oficiais dele disse assim, meu senhor, se ele pedisse alguma coisa difícil, você faria? Faria, tá. Ele está pedindo só para mergulhar 7 vezes no rio. Ele ainda argumenta que os rios lá de onde ele vinha eram melhores, mais limpos do que o Rio Jordão. E aí nesse texto eu comecei a falar da dificuldade que as pessoas têm de obedecer uma instrução. E comecei dizendo assim, como é que Deus sabe que uma pessoa tem fé? Pastor, como é que Deus sabe que uma pessoa tem fé? Deus sabe que uma pessoa tem fé quando ela obedece a sua palavra, porque a prova da fé é a obediência. A pessoa que diz, eu amo a Deus, eu sou de Jesus, eu creio em Deus, a palavra diz assim,
faça isso, se ela não faz, é mentira. Então nós começamos a perceber que muitas coisas da nossa vida não andam bem porque simplesmente nós não queremos seguir uma instrução. E a minha análise foi em cima, por que Naamã não quis seguir a instrução? E eu disse que há 3 coisas que impedem uma pessoa de seguir uma instrução divina. A primeira foi o exemplo que eu usei dele, é que ele achava-se tão sábio e carregava consigo uma soberba tão grande e achava que a sua sabedoria era a coisa mais importante. Então, ele imaginou um processo que Deus tinha que seguir. Ele ainda fala para o servo do profeta, dizendo assim: eu pensei que ele chegasse e ele ia fazer isso, ia fazer aquilo, talvez ele esperasse uma dança, uma pagelança, uma unção de óleos, um sapateado, porque tem pessoas que buscam esses lugares para acreditar que Deus fala. E o profeta estava mostrando que quando Deus quer falar, ele não precisa fazer essa pagelança toda. Eu conheço gente, e eu já contei essa história de um camarada que ele, todas as vezes que o pastor ia orar por os enfermos, o pastor na igreja dele, isso aconteceu lá nos Estados Unidos, ia orar por ele, e quando ele ia orar, ele fazia assim, ó, porque o pastor orava baixo, o pastor era um homem manso, falava mansamente, ele não acreditava que a oração do pastor tinha força, e nunca era curado. Você vê como é que são as coisas, né? E aí, o que aconteceu? Um dia foi um pastor que tinha sido caminhoneiro, cara com 2 metros de tamanho, grandão, fortão, né? E aí ele virou pastor e tal, e se dedicou ao ministério. Então era aquele homem com aquela voz grossa, forte, não sei o quê, e foi pregar lá, e foi orar no final pelos enfermos. E o pastor comentou, disse: poxa, tem um irmão aqui na igreja que ele não consegue crer que a minha oração alcança, porque ele comenta que a minha oração é uma oração mansa, suave e tal. E aí, quando chegou aquelas pessoas orando na fila, o pastor olhou para o pregador da noite, o homem que estava ministrando, e disse: isso aí. Aí ele pegou o cara, botou a mão na cabeça do cara, sacudiu, gritou, berrou, empurrou, jogou no chão. Aí o cara saiu de lá assim, e continuou doente. Sabe o que acontece? A pessoa começa a criar uma ideia de que Deus tem que agir assim e assado. E Deus estava dizendo através do profeta Samuel, Naamã, dizendo assim: as regras quem determina sou eu, não é você. E ele ficou com essa vaidade no coração, e essa vaidade, esse orgulho quase impediu ele de seguir uma instrução de Deus. Então, o primeiro ponto que eu disse aqui esta manhã, a vaidade e o orgulho de uma sabedoria própria se transforma num empecilho para seguir uma instrução de Deus. Não é bem assim, eu também não acho que é assim, e nós vamos ver hoje aqui algumas coisas interessantes a respeito disso. Depois eu disse que uma outra coisa impede uma pessoa de obedecer uma instrução de Deus. É essa que eu contei agora, o testemunho. Quando a pessoa não acredita no profeta, acha que aquilo lá, não, o pastor falou, mas não é bem assim, não é tal. Se o pastor, o profeta, o pregador, seja lá quem for, estiver falando fora da palavra de Deus, então você deve duvidar mesmo, porque ninguém profetiza fora da palavra. A Bíblia diz que toda profecia, toda pregação, e a pregação é uma profecia, está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Tem que ser julgada, e ela é julgada pela palavra de Deus. Então, quem prega, quem profetiza, tem que estar alinhado nos trilhos da palavra de Deus. Eu não posso profetizar uma coisa que contraria a Bíblia, né? Vou contar um caso só para você saber. Uma certa feita, uma senhora era de uma igreja que tinha, antigamente, tempo que eu tinha cabelo, né? Que a igreja proibia a pessoa de raspar a perna, fazer sobrancelha, usar maquiagem, e não podia beber Coca-Cola, não podia usar desodorante. Vocês estão rindo? Estou falando sério. Alguém lembra disso aí? Igrejas que tem
esse tipo de coisa, dizendo que vai para o inferno e tal. E uma irmã que se converteu na igreja dela, nessa igreja, era uma mulher fidelíssima. E olha só para você ver como é que são as coisas. E ela orava para o seu marido ir à igreja um dia, ouvir a palavra de Deus. O marido dela era médico. Então o cara já era complicado. Mas aí, no dia que o cara resolve ir à igreja, aí acontece uma coisa interessante. O irmão se levantou lá com uma palavra profética, dizendo que estava sendo usado em profecia. Isso é um mecanismo às vezes usado em algumas igrejas pentecostais. Ou se eu creio nos dons do Espírito Santo, amém, irmãos? Eu creio na profecia, eu creio em tudo isso, mas eu creio que também muitas pessoas manipulam esse tipo de coisa, e a gente tem que ter muito cuidado com isso para discernir. E aí o homem disse assim, apontou para ela e diz assim, eis que vos digo que você está em pecado. E o marido que estava do lado deve ter começado a pensar, será que a minha mulher está andando com o pastor? Porque o cara está dizendo que ela está em pecado. E ela ficou, disse, meu pai do céu, o que eu estou fazendo de pecado? No dia que eu trago meu marido vem aqui, o cara levanta e aponta para mim e diz que eu estou andando em pecado. Olha só. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que no final do culto ela ficou marcando. Quando terminou, ela foi lá no irmãozinho, segurou o irmão e disse, irmão, você vai dizer agora qual é o pecado. Porque meu marido está aqui do meu lado, e você disse que Deus revelou que eu estou em pecado, e eu quero que você me diga qual é o pecado. Irmã, é a sobrancelha. A sobrancelha o quê? A irmã anda fazendo a sobrancelha. E ela não fazia a sobrancelha dela tinha um formato natural. Nunca fez. E o marido sabia. Aí ela disse assim, olha aqui a minha sobrancelha, meu irmão, eu nunca fiz a sobrancelha, porque ela tem esse formato natural, sempre teve. Aí ele virou, olha o estrago. Aí eu não sei, irmã, isso é lá com Deus, mas que Deus falou, falou. Que infantilidade! O marido saiu dali e nunca mais voltou na igreja, porque dizia para a mulher assim, esse pessoal não leva Deus a sério, estão brincando de Deus. E muitos lugares onde tem esse reteté todo, tem muita gente brincando de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. E nós temos entendido que a palavra de Deus tem que ser levada a sério. Esse descrédito, ouça bem, esse descrédito leva muitas pessoas a duvidarem que algum homem de Deus que esteja falando seriamente, está falando pelos oráculos de Deus. E se torna um obstáculo para obedecer, para executar aquela instrução. Então, quando eu falo assim, irmãos, olha, vamos ler a Bíblia e tal. Eu me lembro de uma igreja que eu fui pastor, que o irmão procurou o pastor que presidia a igreja. Eu vamos dizer assim, eu pastoreava a igreja e ele presidia naquele momento, e ele procurou o pastor para dizer assim, se não dá não, pastor Carlos, poxa, o cara ficou brigando todo mundo ler a Bíblia. E o pastor disse assim, meu amigo, você vai procurar o pastor porque você está mal das pernas. Você está aborrecido com o pastor porque o pastor está falando para você ler a Bíblia. Tem alguma coisa errada aí, e não é com o pastor. E quando ele veio para mim, disse, não, eu queria dizer para o senhor que a Bíblia diz que não é por força nem por violência. Eu falei, é verdade, irmãos, não é por força nem por violência. Mas a Bíblia também diz que Deus traz revelação através dos seus profetas. E neste momento, eu estou vendo que a igreja precisa ler a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, que não conhece, nunca leu, só deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, não tem vida de oração, não tem vida de comunhão com Deus diária, e depois quer ouvir a voz de Deus. Vou ouvir de Deus nunca. Porque um dos princípios para ouvir a Deus é para ter comunhão com Ele. E para ter comunhão com Ele eu tenho que separar tempo e leitura e meditação na sua palavra. Será que posso ouvir um amém? O homem saiu com um quente, outro fervendo. Ouça o que eu vou falar. A instrução é aquilo que Deus manda fazer em forma geral,
Por exemplo, alguém precisa que um anjo desça do céu para dizer a ela parar de mentir? Sim ou não? Por quê? Porque já está na Bíblia. A Bíblia precisa que um anjo desça do céu e diga para uma pessoa não adulterar mais? Precisa disso? Não, por quê? Porque de forma geral a palavra de Deus já dá instruções gerais. Então, a Bíblia é a profecia, a instrução geral. Agora, há instruções específicas para momentos e situações específicas. Então, essas instruções acontecem muito na Bíblia. Foi o caso de Naamã. Deus podia curar ele de outra maneira, sim ou não? Podia curar ele mandando dar 3 pulinhos para trás e 3 para frente, sim ou não? Ah, pastor, isso é exagerado. O que você me diz das 7 voltas numa cidade, 7 dias, seguindo todo um ritual para que a muralha caísse? Então Deus faz como Ele quer. Agora, para cada situação Ele tem uma especificação. E aí, muitas pessoas têm problemas quanto a isso. A terceira maneira que impede uma pessoa de executar uma instrução de Deus é aquela pessoa que se deixa dominar pelo medo, pelas circunstâncias, pelas situações externas. Olha, cuidado com isso, ou aquilo e tal. E eu dei o exemplo esta manhã, no caso de Saul, quando Deus deu uma ordem a ele, e ele lá mudou no meio do caminho, ele mudou a ordem de Deus, que foi dada através do profeta Samuel, que disse para ele matar todo mundo, não deixar ninguém, e não pegar despojos e nem nada, e daqui a pouco chega o profeta lá, escuta um balido, diz assim: que balido é esse aí? Ah, são umas ovelhinhas, mas olha, dessas ovelhas aí, eu vou tirar uma para o Senhor, sabe como é que é? O povo também, sabe como é que é? O povo ficou, ele começou a se deixar levar pelas pressões externas, e ao se deixar levar pelas pressões externas, ele não obedeceu a instrução que Deus deu, e por isso perdeu o reino. Há pessoas que estão marcando passo na vida espiritual e na vida de forma geral, porque Deus já deu algumas instruções que ela simplesmente acha que não vai, se não obedecer, não vai acontecer nada. Ah, eu vou obedecer, não vai acontecer nada. Irmão, se Deus deu uma instrução, Ele está esperando que você obedeça. E Jesus resumiu isso em Lucas capítulo 6, versículo 46, e eu queria que você abrisse lá nesse texto, porque nós vamos começar a pregar agora. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus especifica bem isso, dizendo que as pessoas ficam dando volta, pedindo, orando, pedindo, e Ele está dizendo assim: vocês têm que obedecer a minha instrução, porque se você obedecer a minha instrução, você não precisa mais orar, você só tem que obedecer a minha instrução. Eu vi uma vez isso de um certo homem, eu disse assim, este homem falava assim: irmãos, tem gente que fica orando, mas não está nem um pouquinho disposto a seguir uma instrução de Deus. Vai continuar orando, é isso que Jesus diz aí. Porque vós me chamais o quê? Senhor, Senhor, e não fazeis o que? Então Jesus está dizendo assim: você quer resolver seu problema? Quero. Então siga a minha instrução. Às vezes pessoas que Deus já instruiu para se envolver em algum ministério, às vezes pessoas que Deus já instruiu para assumir uma posição em relação à sua palavra, às vezes que Deus já instruiu sobre determinados perigos que determinados lugares ou pessoas têm e a pessoa não ouve. Deus nos instrui, irmãos, Deus fala sempre conosco dando instruções. Às vezes nós percebemos, e às vezes somos tão carnais, tão preocupados com ganhar dinheiro, com arroz, com feijão, com comprar, com vender, que nem percebemos, mas Deus sempre está nos instruindo. E se você parar para ouvir a voz dele, Ele vai falar contigo. Como é que Deus fala, pastor? Eu quero hoje avançar falando que o reino de Deus em nós, diga, o reino de Deus existe em nós.
Diga: o reino de Deus é a presença do Espírito Santo e a palavra de Deus me guiando nas minhas decisões, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você, é o governo de Deus dentro de você. O reino de Deus em nós é o governo de Jesus dentro de nós, por meio dessa palavra e do Espírito Santo. Então, quando Deus quer nos dar uma instrução, Ele vai falar no nosso interior, através da palavra e do Espírito Santo. Pastor, quando é que eu sei que um pensamento é de Deus e aquele pensamento não é meu? Como é que eu tenho discernimento para isso? O pensamento de Deus continua. Você já viu aquela luzinha? Vai, vem, passa dia, passa problema, e aquela palavra continua viva lá dentro de você. Porque a Bíblia diz: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra... A palavra de Deus, o pensamento de Deus, porque Deus fala através Ele joga um pensamento dentro de você. Será que você entende isso? Diga amém. É através desse pensamento que vem profecia, revelação, línguas e tudo mais. É assim, Ele lança na sua mente um pensamento. Como é que eu sei que esse pensamento é meu? Não é fruto da minha carne, da minha imaginação. As coisas de Deus são cheias de convicção, são absolutas. Nada rouba aquilo, nada apaga aquele pensamento continua firme no seu coração, independente das circunstâncias que aconteça. Então, quando essa convicção está dentro de você, aquela palavra revelada é a palavra que Deus te instruiu. Você entende isso? Diga amém. A outra maneira para você conferir é que essa palavra, ela tem que estar de acordo com a Bíblia. Por exemplo, se aparecer uma palavra, você tem um vizinho que é flamenguista, e você é vascaíno, e no dia do jogo do Vasco, né, e ele começa a secar você, a gritar de lá, ou vice-versa, para que ninguém fique triste aqui, e aí você diz assim: vou orar a Deus, eu não aguento mais esse vizinho é muito chato, esse vizinho só causa problema. Eu estou usando aqui o futebol, você está entendendo, é uma coisa suave que eu estou falando, mas às vezes tem coisas pesadas, e a pessoa começa a orar para Deus matar aquele vizinho. Eu já vi mulher pedindo a morte de marido. Senhor, prepara e leva, que eu não aguento mais. Quantos já ouviram esse tipo? Isso existe aí, irmão. Ouça, esse tipo de pensamento, eu tenho certeza que não vem de Deus. Aí você assim, por quê? Porque Deus quer que todos se arrependam e que todos sejam salvos. E Ele dá chance à pessoa sempre para ser salva. Deus não quer matar ninguém. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele tem prazer na morte dos santos. Então tu abre o teu olho. Você está orando para o vizinho morrer, quem vai é você. Por quê? Você já vai para o céu e ele ainda não está garantido isso. Pastor, vou mudar minha oração. Muda mesmo, porque essa não é uma instrução de Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. A instrução de Deus, ela se coaduna, ela tem uma harmonia com a palavra de Deus. Então, essas duas coisas começa a dar a você condições de discernir. Mas ouça bem, irmãos, como é que a pessoa vai ter pensamentos de Deus se ela não lê a Bíblia, se ela não ora, se ela não vê o culto, se ela não faz nada de vida, ela não tem vida espiritual? Como é que Deus vai comunicar ao espírito dessa pessoa alguma coisa espiritual? Porque se a vida dela é voltada só para comprar, vender, trabalhar, ir e vir, criar filho, ela não tem um momento que ela diz: não, vou parar. A Bíblia diz que eu tenho que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas, então eu vou parar, vou buscar o Senhor, vou gastar tempo de oração com Ele. Nesse momento, você começa a criar um espaço para, no meio dessa brisa, Deus trazer pensamentos dEle no seu coração. E você vai saber que é dEle, porque os pensamentos dEle não há dúvida. Vou fazer uma coisa, mas não sei se devo, se não devo, irmão.
A Bíblia diz que o justo viverá. E se uma pessoa fazer qualquer coisa com dúvida, ela o quê? Ela peca. Você sabia disso? O crente tem que andar com convicção e não com dúvida. Não vou tentar, se der certo, bem. Irmãos, não é assim não. Você tem que orar antes e quando partir dizer, vai dar certo, porque o Senhor me deu essa revelação, me deu essa palavra, eu tenho a palavra revelada no meu coração, de que por aqui eu sou mais que vencedor, diga glória a Deus, e você caminha em fé. Não quero falar sobre fé necessariamente essa noite. Escutar e discernir a voz do Espírito Santo dentro de nós é um exercício de comunhão constante com Deus. Eu não posso ficar jogando na loteria. Me dá aí, deixa eu ver se Deus fala comigo. Me dá aí como é que dá o nome daquilo? Caixinha de promessa. Só tem versículo bom ali. Você está precisando de uma cipuada, você não vai encontrar, porque ali não tem, só tem promessas boas. Por isso que eu não vou no culto do pastor Carlos, ele vai me dar uma cipuada lá. Irmãos, eu não estou aqui para julgar e nem condenar ninguém, mas ouça uma coisa: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ninguém constrói nada em cima de mentira. Não se constrói casamento em cima de mentira, não se constrói empresa em cima de mentira, não se constrói igreja em cima de mentira, porque a base da nossa vida tem que ser a verdade. Então, às vezes não conseguimos discernir ou escutar a voz do Espírito Santo. O que eu faço, pastor? O que eu faço quando eu não consigo? Primeiro, eu quero dizer a você que a promessa que há na Bíblia é que Deus falaria a todas as pessoas. E Deus não é mentiroso. Quantos creem que Deus é a verdade? Ele disse: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Diga, Deus prometeu que derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Isso quer dizer, dentro e fora da igreja. Sobre toda a carne. E a Bíblia diz que os jovens iriam o quê? Profetizar, e os velhos sonhar. E que Deus distribuiria desse dom dele sobre todas as pessoas. O problema disso tudo é que, se eu quero viver uma vida carnal, voltada só para as coisas materiais, dificilmente eu vou ouvir a voz de Deus. Somos tentados a achar que a nossa forma de pensar, agir e reagir é a melhor. Então o que eu faço? Você tem que separar tempo para Deus. Vamos ver o nosso plano de leitura bíblica? Quem está com um plano de leitura bíblica aí? Fique tranquilo, não vou cobrar agora não. Mas de vez em quando eu cobro. Por quê, pastor? Eu quero que você entenda que ler a Bíblia diariamente, numa proposta de ler o Novo Testamento, Salmos e Provérbios em um ano, lendo um capítulo por dia, vai modificar radicalmente a sua sensibilidade em ouvir a voz de Deus. Você vai começar a ler textos e de repente uma frase daquele versículo vai ressaltar no seu coração e o Espírito Santo vai falar contigo. Você vai sentir que Deus está te dando conhecimento ali, Deus está te dando revelação daquilo ali. O Espírito Santo que escreveu a Bíblia está te dando um entendimento maior do que você está lendo ali. Você está dizendo, agora eu estou começando a entender. Então, sofremos muito, e eu digo isso para você, quando nós somos tentados a achar que a nossa forma de pensar e agir e reagir é a melhor. Sofremos muito quando não queremos nos render à palavra de Deus. Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus está falando, Deus continua falando e a pessoa começa a marcar passo. Porque ela não segue a instrução, Deus está falando, ela não segue a instrução, Deus continua falando. E aí as coisas começam a não mais funcionar, os resultados deixam de aparecer, porque ela não está obedecendo a uma instrução. A consequência, irmãos, de uma desobediência, às vezes são trágicas. Trágicas. Eu vi um testemunho de um pastor chamado Mike Murdock,
que ele disse que ele se apaixonou por uma moça, e ele ficou louco pela moça, queria casar com ela, e ele todo feliz lá, e um dia ele já tinha vida com Deus, ele orando, Deus disse para ele: não case com essa moça. Não case com essa moça. Ela era crente, ela era da igreja, mas Deus conhecia aquela moça e sabia que aquela moça não era para ele. E aí ele vai, termina com ela. Ficou muito triste. Aí um belo dia reencontra com ela e, movido pela emoção, pela paixão, volta a namorar e casa com ela. Casou, ele disse que os primeiros anos foram maravilhosos, mas aquela mulher quase destruiu o ministério dele completamente, porque ela não entendia o chamado dele, e ela se tornou uma pedra de tropeço na vida daquele homem. E ele, no dia, ela levou todos os bens que ele juntou até então, naquela época, num divórcio que levou tudo. Ele foi morar numa casa onde nem tinha móvel. Ele pegou a toalha da mesa para fazer cortina, porque ele não seguiu uma instrução do Espírito Santo. E no dia do divórcio dele, o Espírito Santo disse: era tudo isso que eu queria poupar na sua vida. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, terrivelmente corrupto. Às vezes você toma decisão movido pela emoção e não pela palavra de Deus e nem pelo falar do Espírito Santo. Segue a instrução do seu coração. Não siga a instrução do seu coração, siga a instrução de Deus. Siga a instrução de Deus. Às vezes nosso progresso para, nossa vida paralisa, porque nós resolvemos a não obedecer uma instrução de Deus. Temos que ficar com a palavra mesmo quando não entendemos, irmãos. Há um exemplo na Bíblia muito interessante, muito singular. Deus manda que 12 homens vão à terra prometida para de lá trazer notícias, a terra que seria invadida e habitada pelo povo de Israel. E quando eles voltam, 10 deles estavam dizendo: olha, a terra tem gigante, a terra é isso e aquilo outro. E aí levanta-se no meio daquilo tudo, levanta-se Josué junto com Caleb e diz: eia, peraí, gente, Deus prometeu, Deus nos deu uma instrução, Ele disse que a terra é nossa, e você tem que confiar mais em Deus do que nas circunstâncias. Dá para entender o que eu estou falando? Diga amém. E a Bíblia diz que por causa desse gesto, aquela geração toda ficou 40 anos andando no deserto, até que morresse aquela geração que saiu do Egito. E a geração que entrou na terra prometida foi a geração que nasceu durante os 40 anos no deserto. E os únicos que entraram na terra prometida foi Caleb e Josué, porque eles não abriram mão de seguir a instrução de Deus. Faça do jeito que Deus mandar, não faça do jeito que você quer fazer. Deus dá ordens esquisitas. Vou dar alguns exemplos aqui para você entender. Gideão e os 300 vencem uma batalha impossível. Olha os detalhes: 300 homens com Gideão, tocando trombeta, quebrando vasos, quanto um exército poderoso. Era a instrução de Deus. Disse: olha, acendam as tochas, toquem as trombetas, quebre os cântaros. Com 300, tem milhares e milhares ali. As circunstâncias, todo mundo começa a falar, todo mundo começa a dizer, para te deixar tonto contra a instrução de Deus. Mas Gideão seguiu corretamente o que Deus mandou.
Ele não teve que pegar numa arma, porque os próprios exércitos que estavam contra ele se mataram uns aos outros, porque era uma instrução esquisita, uma instrução que contrariava qualquer chefe militar, mas era a instrução de Deus. Naamã, instrução esquisita, nós vimos aqui. Eu poderia falar aqui de uma outra instrução esquisita. Josué, diante das muralhas de Jericó, 7 sacerdotes, 7 trombetas, uma volta todo dia, 6 dias, 7 voltas no último dia, e depois gritar. Mas como é que a gente vai vencer essa cidade dessa maneira? Siga a instrução de Deus. Esse é o segredo, siga a instrução de Deus. Às vezes estamos esperando um milagre claro, uma ordem fulminante, um relampejo, um anjo que venha do céu com uma espada poderosa, e quando os simples gestos, os simples atos de obediência vai abrir, Deus está nos dando ordens simples assim. Preste atenção: não temas, crê somente. Está pedindo nada magnânimo, está dizendo assim: não temas. Você lembra daquela menina, da filha do Jairo? Quando Jesus foi para curá-la e ela já estava morta, alguém veio e disse: olha, não incomoda mais o mestre não, porque ela já está morta. E Jesus virou para os pais da menina e disse assim: não temas, crê somente. Todo mundo está dizendo: acabou, terminou. E Jesus estava dizendo: não temas, crê. A instrução que ele deu àquele casal foi para não temer. E eles ficaram firmes: não, estou com o Senhor, não vou temer nada. Mas todo mundo já sabe o resultado, ela está morta. Não importa, a palavra de Jesus ressuscita os mortos. Às vezes Deus está nos dando orientação simples: ore pela manhã. Às vezes Deus está falando contigo: leia a minha palavra. Ele não está pedindo nada fenomenal, irmãos, não está pedindo coisa, ele pede coisas que você pode fazer. A instrução de Deus sempre é a respeito de coisas que você pode fazer. O que você não pode fazer, Deus não fará. Deus só pede aquilo que você pode fazer. Às vezes Deus está pedindo de você que perdoe, que libere perdão, e você está retendo. Às vezes Deus está dizendo: não olhe para trás, não fique olhando pelo que fizeram, que te condenaram, deixa para lá, siga o seu caminho. Deus tem coisas maiores e melhores para você, e às vezes você insiste em ficar olhando. Houve uma mulher que olhou para trás e paralisou tanto que virou uma estátua de sal. A mulher de Ló, ela olhou, disse: siga em frente, não olhe para trás. E ela, quando ouviu o barulho descendo, o poder de Deus e destruindo a cidade, ela olhou e imediatamente virou. Não olhe para trás, porque você vai paralisar a sua vida. Quem olha para trás paralisa a vida. Por isso que Paulo disse: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Eu vou caminhar na direção da instrução de Deus, da instrução que Deus tem dado. Ordem, às vezes, nos dá a impressão que não vai dar certo. Creia, Deus nunca vai dar uma ordem para jogar você numa furada. Deus nunca vai te dar uma instrução para te jogar na lama, para você ser um derrotado. A instrução de Deus sempre é para acrescentar a sua vida. Saul perdeu a bênção de Deus por não obedecer. A instrução era simples para ele cumprir. Quis fazer do seu jeito, e aí perdeu. Todos que se submetem aos profetas de Deus na Bíblia, todos que se submeteram foram abençoados, irmãos. Todos que questionaram e não obedeceram sofreram as consequências dos seus atos. Vou dar um exemplo. Miriam, irmã de Moisés, lembra que eu falei a vaidade da sabedoria própria, do orgulho? Ela disse assim: Moisés não é, afinal de contas, não é tão santo como parece, não. Ele fica dando uma de santinho aí para o pessoal, mas ele
Ele casou com uma mulher que não era israelita. E era verdade. Mas Deus tinha uma aliança, era com Moisés, não era com ela. Porque Deus trata cada um de nós pessoalmente. O que Ele exige de você não exige de mim, o que exige de mim não exige de você. O que Ele coloca como direção para você não coloca para mim, porque Deus é um Deus pessoal. As instruções dele é dentro das suas realidades. Ele não dá instrução para guiar a sua vida que não fale ao seu espírito. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem assim: pastor, Deus falou comigo. Eu disse: então peça para Ele falar comigo, que se a instrução é para mim, Ele tem que falar comigo. Eu acredito que Deus está até me despertando através de você, mas Ele tem que confirmar isso no meu coração. Não temos que questionar ou querer fazer diferente, sacrificar, obedecer é melhor. Há muitos que empacam sua fé no momento em que querem fazer o que querem e não o que Deus quer que ele faça. Eu termino essa minha palavra nesta noite com um texto da palavra de Deus, que é uma promessa. E eu queria que você grifasse essa promessa na sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Acho que é isso mesmo. É isso não, é Josué 21, 45, desculpe. Josué 21, 45. Todos comigo? Grifa essa promessa no seu coração, na sua Bíblia. Ainda falando sobre Josué, aqui nesse texto, a Bíblia encerra dizendo assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo o quê? A Bíblia diz que aquele que prometeu, ele é fiel. Você tem que acreditar que a instrução que Deus está te dando vai se cumprir na sua vida, que Ele é fiel, que não falhará. Oh, meus irmãos, Deus vai te dar instruções durante essas semanas. Tenho certeza, eu não estou pregando isso por pregar. Esteja atento à voz do Espírito Santo e não tenha medo de obedecer. Pastor, se eu tiver dúvida se é a voz de Deus ou se é algo que eu estou pensando, vai para o joelho, irmão. Vai orar. Gasta mais tempo. Deus, se é de Deus, aquilo vai solidificar no seu coração. E se não é de Deus, aquilo vai evaporar do teu coração. Porque o que é de Deus, com o tempo, se firma e se solidifica. E o que não é de Deus se desvanece. Porque a palavra de Deus permanece para sempre. E a palavra que não é de Deus não resiste ao tempo. Dá para você entender isso? Diga amém. A verdade, com o tempo, ela fica mais forte. E aquilo que é mentira, ou que é engano, com o tempo se desfaz. Então, gaste tempo na presença de Deus, porque Deus certamente, nesse gastar tempo, irá solidificar se aquela instrução é dele. E irá tirar do seu coração se aquilo não provém dele. Amém? Porque o que é de Deus permanece. E o que não é, passa. Vamos ficar de pé. Alguém poderia perguntar assim: pastor, o senhor já recebeu instrução de Deus que não obedeceu? Já. E me dei mal. Me dei mal. Aí, se eu tivesse dado ouvido ao que o Espírito Santo me falou, eu não estaria agora enfrentando e coisas difíceis.
coisas difíceis, você nem imagina por trás dessa minha frase, preços que eu já paguei por não ouvir uma instrução, por não obedecer uma instrução de Deus. E quando eu prego isso, eu prego com muita consciência. E sei também que todas as vezes que eu tenho ouvido e seguido a instrução de Deus, a bênção tem voltado. Então diga assim: Senhor Jesus, perdoa as inúmeras vezes que Tu falas comigo e eu, Senhor, não estou atento ou não obedeço a Tua instrução. Diga: Senhor, me dá sensibilidade espiritual para discernir a Tua voz, para perceber a Tua direção e não confundir desejos do meu coração, anseios do meu coração com a Tua palavra, porque a Tua palavra é boa, é perfeita. A Tua palavra, Senhor, é doce. A Tua palavra cura. A Tua palavra restaura. A Tua palavra só condena quem não Te obedece, Senhor. Por isso, Pai, me dá essa sensibilidade e me dá coragem, ó Deus, para seguir a Tua instrução. Não fazer o que eu quero fazer, mas fazer aquilo que eu preciso fazer, confiando, Senhor, que ao obedecer, no final, a Tua glória será vista e todos reconhecerão que só Tu és Deus. Muito obrigado. Me dá uma semana, Senhor, cheia da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma boa noite. Vamos em paz, que Deus acompanhe a todos.